eles começarem a explicar o que eles vão falar hoje. Obrigado. Posso começar então? O interessante é que a gente conversando agora, eu e Danilo, tem uma questão histórica por trás do que nós vamos mostrar, o que é bem apropriado porque o curso é de História da Ciência, né? Então eu vou apresentar um artigo que não é um artigo muito atualizado, mas ele é considerado o artigo-mãe quando se trata de fenômeno entóptico e arte do Paleolítico Superior. O Lewis Williams como a gente diz, é o cara, né, a sumidade nesse assunto, e os artigos mais atualizados todos citam esse artigo especial. E o que me chamou a atenção de cara nesse artigo foi o título, né, The Signs of All Times. Isso, os sinais são de todos os tempos mesmo. A gente vai remeter a um tempo pré-histórico e vai trazer essa arte pré-histórica para a época atual, né? Então está incluindo aí todos os momentos, né, da história. Ele faz uma abordagem do que é esse fenômeno entóptico, e na verdade existe um resgate histórico que é apresentado nesse artigo, e os primeiros relatos de pesquisa que envolve fenômeno entóptico datam da segunda metade do século XIX. E na década de 20, um sujeito chamado Heinrich Klüver foi o precursor de estudos laboratoriais envolvendo o fenômeno entóptico. E foi criado também pelos autores desse artigo um modelo neuropsicológico para tentar fazer uma correlação entre a arte do Paleolítico Superior com duas artes mais atuais. Uma é a arte San, que é o povo do Kalahari, do sul da África, e a outra é a arte Kozo, que são os indígenas norte-americanos, né, os descendentes dos indígenas norte-americanos. Tá? O mais interessante desse artigo, a minha fala vai ser breve, porque nós já discutimos uma boa parte do que está aqui na semana passada, mas o que chama a atenção aqui foi, eles tiveram o trabalho de criar uma tabelinha que correlacionasse esses três momentos artísticos, né? E a gente vai ver que, de acordo com as imagens, eu tenho aqui a relação do fenômeno entóptico, né, a arte San e a arte Kozo. A arte San, ela tem duas modalidades de expressão. Uma é através das gravuras, né, os entalhes na própria pedra, como a gente encontra aqui na Pedra do Ingá, né, aqui no Brasil, e a outra são as pinturas mesmo. A arte Kozo não, eles privilegiam mesmo a gravura na pedra, com algum instrumento para esculpir mesmo a pedra. Então tem algumas, claro que não são todas as imagens, não são todas as figuras entópticas que nós vamos encontrar claramente nos dois momentos artísticos, tanto na arte San quanto na arte Kozo, mas existem correlações bastante fortes que devem ser consideradas, né? Então essa tabela mostra no momento do fenômeno entóptico, que pode ser provocado por estimulação mecânica, pode ser provocado por privação sensorial, pode ser provocado por uso de substâncias psicoativas. Tem várias maneiras de chegar ao resultado desse fenômeno, onde o indivíduo passa momentaneamente por um estado alterado de consciência e acaba vendo imagens do tipo grades, retas, algumas curvas, pontos, né, círculos, zigue-zague, e isso é representado também tanto na arte San quanto na arte Kozo. Partindo desse princípio, os autores acreditam que no Paleolítico Superior, né, na época da Idade do Gelo, que é onde a gente vai encontrar as pinturas das cavernas, as gravações das paredes na própria rocha, eles partem do princípio que, de alguma forma, esses indivíduos pré-históricos experimentaram o fenômeno entóptico. A gente não tem como precisar exatamente como foi feito isso. Tem até uma frase interessante do artigo, que a própria criptação de uma fogueira dentro de uma caverna naquele período pode ter inclusive provocado uma visão entóptica, não necessariamente uma estimulação mecânica, não necessariamente
uma estimulação por drogas psicoativas. Mas o fato é que esse tipo de imagem é muito presente tanto na arte do Paleolítico Superior e a gente encontra também na arte San e na arte Koso. Uma outra tabela faz uma relação muito interessante entre a arte San, a arte Koso e a arte paleolítica nos estágios dos estados alterados. A literatura psicológica apresenta 3 estágios. O primeiro é o estágio entóptico mesmo. A gente vê as imagens entópticas, curvas, quadradinhos, pontos, zigue-zagues, uma curva dentro da outra, e se expressa também nas outras formas artísticas. O segundo estágio é o momento em que você dá uma construção real para aquela imagem entóptica. Então aquela curva, ela pode simbolizar, para quem está experimentando esse segundo estágio do fenômeno entóptico, uma colina, a curva de um rio, o dorso de um animal, e dessa maneira ela é expressa. Eles falam muito da questão da arte San e da arte Koso, com a participação dos xamãs respectivos, tanto de uma cultura e da outra, né? Então, esse momento do xamã experimentando o estado alterado de consciência, a forma de expressar dele é representada nos desenhos, tanto gravado na pedra quanto na própria pintura. E o último estágio é o momento icônico, onde surgem as quimeras, os teriântropos, né? A mistura do homem com animais e outras formas, e isso é expresso tanto na arte do Paleolítico Superior quanto na arte San e na arte Koso. E eles utilizaram um modelo neuropsicológico para fazer esse tipo de comparação. Então, o que eu queria conversar com vocês era basicamente isso, mostrar, nós já falamos bastante semana passada, e mostrar que existe essa correlação a partir dessa modelagem neuropsicológica, expressa nas 3 formas artísticas, tanto do Paleolítico Superior quanto do San e do Koso. É isso. Só fazendo um comentário, o que eu acho interessante essa história toda dos padrões é que, assim, a gente não parou de fazer isso. Não houve um intervalo de um pause e depois se esqueceu. Mesmo depois que a gente começa as primeiras figuras, esse último quadrado aqui, o do meio, você vê mesmo no meio, na roupa do cara tem um padrão ali. Tem padrão. E tem também a arte nativa australiana. É interessante porque os indígenas, né, do local, eles ainda continuam com essa questão da representação do padrão. Os padrões eles se tornam cada vez mais complexos. E você vê assim, imagens em cavernas só de padrões, e no meio do padrão você vê um animal. Isso que eu acho interessante. Então essa separação entre o que é o abstrato, o que é a representação, ela não é bem delineada. E o que reforça essa o continuidade, artigo, né? Sinais de todos os tempos. Pois é, o que me parece nessa continuidade do padrão abstrato é que ela pode ficar prevalente ou existente mesmo, registros existentes, pelo menos o que a gente possa hoje referenciar como registros, em determinadas culturas, quer dizer, em determinados períodos. A Europa medieval, por exemplo, quase toda a Europa medieval era figurativa, tinha aquelas e tais características, mas lá na África continuava se fazendo o abstrato, lá no Oriente também, nas Américas, enfim. De certa forma, a cultura que talvez tenha nos tirado tenha forçado uma suspensão dessas formas de expressão mais abstratas, ou pelo menos tenha ressignificado, porque eu me pergunto se não existiria níveis de abstração no figurativo da Idade Média. Quer dizer, onde é que está essa abstração? Ela deve estar aparecendo de alguma forma. Quer dizer, onde é que ela está aparecendo? Ela está, na verdade, vestindo uma outra roupagem, mas ela deve aparecer nas imagens. É porque eu não entendo nada disso.
eu não saberia comentar, mas vocês talvez possam É só falar um olhar pouquinho, as iluminuras, né? sobre isso, né? Dos celtas, né, da arte Na Inglaterra, as saxônica. igrejas eram praticamente fractais, tapetes persas, você vê na Idade Média também. Dos persas até... Voltando a uma outra coisa, uma provocaçãozinha, se você for, Luciano, lá para aqui no Museu da Geodiversidade, que tem umas reproduções lá do Piauí, se você olhar aqueles lá, você já cria, você pode criar um artigo bem simples. Olhando para esse trabalho seminal aí de 1988, olhando essas imagens que estão aqui no Museu de Geodiversidade, que são reproduções de imagens do Piauí, você classificar dessa forma psicológica que você está vendo as fases 1, 2 e 3. Eu rapidamente, mentalmente, eu já consegui fazer algumas classificações e parecem ser universais mesmo. Parece que esse cara está correto, porque tanto no Piauí como na arte popular brasileira, como na arte dos loucos aqui no Brasil, você encontra esses padrões de antropomorfos, de formas geométricas e de padrões. Então, a gente poderia simplesmente olhar lá essas imagens do Piauí e classificar aí, que eu acho que não existe nenhum artigo que fala sobre isso. Isso daí eu acho que poderia ser contemplado na sua tese para trazer uma discussão, se sim, né, as nossas imagens do território brasileiro também não teriam isso daí, o que elas teriam de diferente, né, que não foi observado aí por esse psicólogo e esse antropólogo aí. Essa é a pedra do Ingá, né? Não é aquela do Piauí, um exemplo de petróglifo, né? A gente tem os hieróglifos que são de petróglifo. E eu vejo claramente ali imagens entópicas, né? Pontos, curvas, As bolinhas lá em cima. eu acho que está presente. Só eu acho que aí já Como é que daria é feito esse trabalho? Como é que foi feito? Quanto tempo tem Não, isso? como é que era feito? Era feito com um dedo? Era feito com um talhado? Cara, eu acho que era entalhado, Gabriel. Entalhado. Parece que existe uma. O Danilo estava falando que. Esse é na Paraíba, né? É. Não é uma pedra gigante também essa parede aqui. É mais de 1 quilômetro. Essa parte da metade superior é a coloração natural da rocha, né? Porque isso, mais ou menos em julho, passa um rio engraçado como isso nunca sumiu daí, né? Então sempre está correndo água no meio de julho aí, essa parte é mais clara por decalque, né, da rocha. É um pouco mais... Tá um pouco mais desgastado. Eu não lembro, assim, tem uma discussão se isso são símbolos fenícios. Exatamente, parece que os fenícios passaram tem por aqui e deixaram algumas mito marcas. aí. Existe essa discussão. Eu vejo também ali, pela discussão do Zé, isso é Talvez não interessantíssimo. sejam os fenícios, talvez e nós aqui, o que veio a dar origem ao alfabeto, à representação fenícia, seja comum Isso, em todos os lugares. Talvez isso a gente seja uma forma universal do homem se expressar. O que o Lewis Williams fala no artigo é que a experimentação do fenômeno entópico ela é invariável em relação à cultura. Todo mundo tem o mesmo tipo de fenômeno, porque isso faz parte do arcabouço do sistema nervoso. Então é igual para todos. Esse artigo está online. Eu mando para vocês. Esse faz parte do arcabouço do sistema nervoso. Quem é que está dizendo com base em quê? Você chegou aí às fontes? Não, na verdade, Mayra, Isso me parece puramente especulativo, por isso que eu estou te perguntando. Ouvindo assim, me parece que é um modelo teórico elucubrativo que pretende lançar a luz para que outros façam essa pesquisa tentando verificar a pertinência desse modelo. Tá? Eu posso estar falando a maior besteira, porque eu também não fiz essa pesquisa, mas eu não vi nada parecido ainda, mas também não sou uma boa referência, porque eu leio e esqueço.
Eu posso pesquisar Quando isso, leio, a gente né? discutir isso depois, em outro momento. Mas era legal ver certeza. qual é a base, porque essa afirmação é muito forte. Muito. É muito forte. poderosa pra gente. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito do que eu ouço do Zé. Eu elucubrativamente, especulativamente, eu tô com o Zé ali. Mas a gente tem que ver se existe alguma pertinência possível de ser alcançada com novas experimentações ou se alguém já fez, dentro na perspectiva do campo científico, da experimentação controlada. Uma coisa interessante que eu acho, por exemplo, nessa imagem, é que eu acho que dá para a gente perceber ali os 3 estágios das alucinações, né, com relação às imagens on-top. Você tem o primeiro estágio que é pontual, você tem a forma relacionada a uma certa realidade, você tem figuras que parecem animais, meio humanos e animais. Eu acho que os 3 estágios estão representados nesse tipo de arte, como o Zé estava falando. A gente pode tentar criar uma classificação baseada nesses 3 estágios na própria arte, na própria figura, na própria pedra, na própria pintura. Eu acho que seria um trabalho interessante fazer isso. Outra coisa que também, agora falando para o coletivo, quando a gente pegar esses artigos, tem uma ponta em aberto que a gente considere muito importante, vamos atrás da fonte. Pelo menos tentar chegar até a fonte. Peraí, é bem muito importante. Isso que você está falando, mas o Luciano ele fez uma coisa, eu vou fazer um elogio aqui. Por quê? Porque o Luciano, ele pegou os artigos vários que falavam e viu qual é o artigo que todos citaram e qual é o primeiro. E ele veio, se a gente reparar, no artigo de 1988, que é um artigo da Sociedade da revista Current Anthropology. De antropologia. E esse artigo ele é como se fosse o pai dos outros que vem depois. Então é quem levanta essa proposta. E daí ele fez uma outra questão muito interessante dentro do HCTE, da epistemologia aqui, que é olhar onde que isso foi falado pela primeira vez, mas uma partezinha, que é 1920, que o cara cita. Então o que acontece? Aqui a gente tem um excelente trabalho de epistemologia. Então a gente pegou onde foi a origem científica em 88, viu o primeiro cara que fez um trabalho que falou sobre isso, que foi em 1920, e agora a gente está olhando as possibilidades de colocar isso no nosso trabalho. Eu acho que esse é bem uma metodologia da epistemologia dos nossos laboratórios, Evandro, Mayra, que a gente trabalha todos aqui para conseguir fazer um trabalho legal. E eu queria fazer mais um elogio, que é a diferença da apresentação da semana passada, ou retrasada, do próprio Luciano, para essa, e para um ganho em um artigo mais robusto, um artigo que ele escolheu, esse bem mais, que pode basear essa parte da tese dele. Então agora, essa é quase que uma arqueologia, você vai puxando vários artigos, você olha lá qual é o artigo que é fundante, lê aquele e destrincha para ver o que a gente pode fazer hoje. Então eu acho que a gente ganha muito com esse tipo de trabalho de epistemologia, né, do pensamento. A gente se fortalece com esse tipo de pesquisa. Sem dúvida. Aí, eu estou me referindo, você, por exemplo, está com um foco voltado para a questão histórica. O Danilo está com foco voltado para a questão neurobiológica. Então, se o Danilo estivesse pegando o seu trabalho para fazer a apresentação aqui, provavelmente ele escolheria como ponta essa ponta que eu coloquei. Quer dizer, esses isomorfismos ou essa correlação com o sistema neural, quer dizer, essa equivalência com o sistema neural, né, com o modo padrão de funcionamento do sistema neural, seria interessante para o Danilo. Então ele estaria trazendo essa ponta. Não trazer a ponta é complicado.
No seu caso, eu estou entendendo pelo Zé que você não colocou essa ponta como uma prioridade. Então, você trouxe outras pontas que se abriram, fez um trabalho histórico incrível e realmente eu quero também aproveitar que o Zé chamou atenção para isso e te parabenizar também. Acho que tem que ser um modus operandi do laboratório. Outra coisa que a gente tem que se habituar a fazer nos seminários é disponibilizar os artigos com antecedência, dentro de todo possível, com a máxima antecedência possível, idealmente uma semana, para que a gente possa ter tempo para aqueles que estiverem muito interessados naquele assunto poderem ler o trabalho. Quer dizer, aí no caso não precisa disponibilizar toda a sua rede, seu mapa conceitual, mas disponibiliza só o artigo que vai ser o foco da apresentação. Eu podia fazer Uns grãozinhos pra Drive gente, uns restinhos, só pra gente. do grupo. Né? Se mandar por e-mail já basta. E depois vai Drive fazendo o seria Google melhor. Drive. Organizar, pode ser? Com certeza. Eu posso E Aí eu ponho o avisa, nome, eu ponho os temas. é melhor, porque aí não fica tudo no e-mail, né? Tá tudo organizado. Mas e também no e-mail é importante. Outra coisa é crescer um Eu livro. poderia só avisar. E eu posso botar o link no e-mail pro Drive. Você bota o link, senão ninguém vai ver. Se não tiver o link no e-mail, ninguém vai até o Drive. Mas o Drive avisa o e-mail que tem no Não, atualização em Drive não avisa. Você pode Pode pedir para atualizar, né? Foi atualizado. No mínimo disponibiliza no e-mail. Agora, se não tiver Drive, mas se tiver Drive, ótimo. O que me parece assim, muito estimulante, por exemplo, para quem trabalha com estruturas míticas, sociais, psíquicas, como eu, através da estética, através das tradições espirituais, não das religiões, mas das tradições espirituais, ou da psicologia profunda, por exemplo, junguiana, com a questão dos arquétipos, etc. Ou seja, é absolutamente instigante, como eu acho que eu falei um pouquinho na semana passada, essa possibilidade de nós termos evidências de uma, vamos dizer assim, de uma ética entóptica. Ou seja, de um padrão de comportamento que poderia servir de referência para o nosso comportamento, no sentido de agregar valores societais, sair da servidão e ir na direção da fraternidade. Né? Na medida, por exemplo, que você, nas tradições espirituais, os símbolos são recorrentes de uma maneira transcultural, né? Ponto, círculo, como representação de totalidade, representação de uma fonte criadora. Né? O que está para mim é essa questão da ética, da possibilidade de uma ética entóptica. E gosto dessa mistura que você me sugeriu fazer, porque o entópico, como fala da visão, está falando da estética. E aí a ética entópica, que eu estou com vontade de escrever um artigo sobre isso. Fica bom, hein? Fecha de novo o ciclo da estética e da ética. Né? Talvez pudesse ser um artigo que eu acho que poderia ser escrito por... Eu gostaria de colaborar, mas acho que poderia ser escrito por algumas pessoas. Seria talvez mapear isso que a Mayra está chamando a atenção, ou seja, até onde a gente tem evidências, né? Porque se a gente não pode, vamos dizer assim, provar experimentalmente tudo que nós gostaríamos, eu acho interessante a gente poder mapear até onde a gente já conseguiu evidências daquilo que a gente está afirmando. Porque aí o terreno fica menos nebuloso. Né? Porque aí se alguém critica, por exemplo, a gente, critica os laboratórios, critica o trabalho do HCTE, critica o que for, a gente pode dizer para o sujeito, olha só, a gente agradece muito a sua crítica e nós estamos justamente precisando de ajuda nesse ponto. Você
Se a gente mapeia a nossa ignorância, entre aspas, né, o que nós conhecemos, e mapeamos o que não conhecemos, eu acho que isso pode criar um vórtice de atração de pessoas colaboradoras, de pessoas que possam colaborar com o fortalecimento do argumento, né? E não de ficar... Porque o que me parece bastante importante é que a gente está tocando em coisas que magoam muito as pessoas, né? Por exemplo, quando a gente fala de algo entópico que ocorre em todas as pessoas, mas como é que fica a diferença? Como é que fica a liberdade? Como é que fica... Isso é uma volta ao essencialismo? E quem criou esses padrões? Quer dizer, eu não sou livre dos padrões? Isso é uma servidão? Crise de autoria e de identidade. Compreendeu? Que é justamente o ambiente em que nós estamos vivendo, que foi assim, vamos dizer, reificado pela pós-modernidade como o fim de toda a estrutura nuclear do pensamento ocidental, ou seja, verdade, fundamento, sujeito, consciência, tudo isso deixou de existir. Então nós estamos falando justamente o contrário, e que precisa ficar despido claramente dessas conotações metafísicas, né? De como hoje, no nosso encontro pela parte da manhã, de qualquer sombra de que nós estaríamos falando de um outro iluminador, um outro que nós precisaríamos encontrar, ou pior, reencontrar, para conseguirmos nos realizar como humanos. Eu acho que é uma questão interessante também, porque assim, a gente está aqui 3 aulas falando de um fenômeno visual que a gente supõe ser uma espécie de alucinação visual, é o fenômeno entópico, mas tem tantos outros aí que também são outros mistérios só para os visuais e ainda para os outros sentidos que tem aí, né? Teve um artigo interessante que eu li do Ramachandran, de um cara que ele tinha síndrome de Asperger, que ele tinha dificuldade de reconhecer a emoção no rosto, né? E desde criança ele tem essa dificuldade, e ao mesmo tempo que ele tinha ele não conseguia codificar a emoção, mas ele via uma espécie de um halo ao redor da cabeça da pessoa com a cor. E ao longo da vida dele, os pais dele foram percebendo: fulano tá verde hoje. Então os pais dele começaram a conversar assim, ao invés de falar alegria, ele falava fulano tá verde, e os pais entraram nessa brincadeira, né? E aí o Ramachandran ele faz um estudo interessante sobre isso, nessa tentativa meio que fenomenológica mesmo, de tentar elaborar uma espécie de mapa visual que o indivíduo tem. Na verdade ele está usando só outro tipo de identidade para expressar aquilo ali. E essa questão visual vai para outros níveis, né? Tem pessoas que têm enxaquecas e tem esse tipo de experienciação, vê um halo de cor, e na verdade é uma emoção que ela está tentando codificar ali. E estudos sobre isso vem aqui, eu trouxe isso foi numa revista de arte até que eu peguei, né? O pessoal estava falando também sobre essa parte do fenômeno entópico, que surge com o Jean Purkinje, com esses primeiros padrões, né? Ele faz a descrição de padrões de... Como é que você até comentou comigo, Luciano? Que o pessoal batia no olho, esfregava o olho, né? Tinha técnicas para tentar induzir esses padrões. Furava o olho. Privação sensorial também. E com o advento das técnicas, né? o eletrocefalograma, que surgiu no começo do século XX, outros psicólogos, né? Na época eram mais psicólogos, eu acho, que aplicavam esses padrões, né? Tentar relacionar algum tipo de área do cérebro, né? Que tinha uma conexão com isso, e outros tipos de técnicas com o tempo, até que a gente chegou naquele vídeo que eu passei sobre história da arte, que o cara pega um óculos de vidro com umas lâmpadas de LED, né? Cada olho do óculos ele tinha mais ou menos 100 clusters, e ele começava a fazer uma indução por luz, e muita gente também tinha dor de cabeça, né, com isso. Ele não sabia direito qual era a relação do frame de luz com uma alucinação. E aí, com o tempo e também com outros tipos de experimentos, né, outros experimentos por máquinas de indução,
elas são feitas desde o começo do século XX, com o próprio estroboscópio, que a gente falou também, né? E essas induções, elas eram realizadas tanto com o olho fechado como com o olho aberto. E aí o David Finch, que é aqui em 2008, ele identifica que tem uma relação da frequência da luz com a alucinação, né? Isso que a gente chama de alucinação, não sei se é... Aí eu ainda me questiono se essa é a palavra certa, porque o que se percebeu, a alucinação... Porque, só para terminar a frase, ele viu que assim, essas imagens, né, que a gente percebe que são induzidas por frames de luz, elas têm padrões diferentes entre 5 e 30 Hz. Então, por exemplo, nos 6 Hz, 8 Hz, essas imagens elas parecem com aquele vídeo inicial, né? Você vê quadrados se movimentando em cor, tem gente que vê círculos, outras pessoas veem grades, como aqueles desenhos que o Luciano mostrou que estão lá nas cavernas. E quando você aumenta a frequência, esses padrões visuais eles começam a ter outro tipo de conotação, como por exemplo, figuras humanas, faces, pessoas se movimentando, animais. Então isso tudo é para o mesmo tipo de indução de frame de luz do mesmo óculos lá que ele colocou. Aí a Mayra fez uma pergunta para mim e para o Luciano também na semana passada, que ela perguntou assim, será que já fez experimentos isso com pessoas cegas? E aí, nesse próprio artigo do David Finch, ele coloca assim, não, tem a síndrome do Charles Bonnet, que eu não conhecia, né? Síndrome do Charles Bonnet é quando a pessoa não nasce cega, né? Ela adquire um tipo de cegueira dentre os tantos tipos de cegueiras que tem depois de adulta, e por alguma espécie de conexão visual que não se conseguiu determinar, a pessoa vê tipos de ilusões também visuais. Dentre as quais, isso que a gente está falando, que é essa questão de padrões de formas geométricas ou padrões parecidos com as formas geométricas. Deixa eu só passar 2 minutinhos aqui. Mas eu posso tentar aqui colocar o áudio. Não é tão ruim, meu áudio. Você tem, Gabriel? Eu acho que, olha só, acho que dá. Deixa eu tentar passar. Pode desligar o... Ué, o que eu... Eu saí do PowerPoint e ele... Já tá procurando o seu... Não sei o que houve. Tem que tirar e colocar de novo. Você tá com o Bluetooth ligado? Vou ligar. Parecido, Enfim. Especially to reassure them that they're not going insane. Something like 10%, as I said, of visually impaired people get these, but no more than 1% of the people acknowledge them, because they're afraid they will be seen as insane or something. And if they do mention them to their own doctors, they may be misdiagnosed. In particular, the notion is that if you see things or hear things, you're going mad. But the psychotic hallucinations are quite different. Psychotic hallucinations, whether they're visual or vocal, they aggress you, they accuse you, they seduce you, they humiliate you, they jeer at you. You interact with them. There is none of this quality of being aggressed with these Charles Bonnet hallucinations. There is a film, you're seeing a film which had nothing to do with you, and that's how people think about it. There's also a rare thing called temporal lobe epilepsy, and sometimes, if one has this, one may feel oneself transported back to a time and place in the past. You're at a particular road junction, you smell chestnuts roasting, you hear the traffic, all the senses are involved, and you're waiting for your girl. And it's that Tuesday evening back in 1982. The temporal lobe hallucinations are all sense hallucinations, full of feeling, full of familiarity, located in space and time, coherent, dramatic. Charles Bonnet ones are quite different. So in the Charles Bonnet hallucinations, you have all sorts of level, from the
geometrical hallucinations, the pink and blue squares. The woman had up to quite elaborate hallucinations with figures and especially faces. Faces, and sometimes deformed faces, are the single commonest thing in these hallucinations. And one of the second commonest is cartoons. So what is going on? Fascinatingly, in the last few years, it's been possible to do functional brain imagery, to do fMRI on people as they are hallucinating. And in fact, to find that different parts of the visual brain are activated as they are hallucinating. When people have these simple geometrical hallucinations, the primary visual cortex is activated. This is the part of the brain which perceives edges and patterns. You don't form images with your primary visual cortex. When images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe. And in particular, one area of the temporal lobe is called the fusiform gyrus. And it's known that if people have damage in the fusiform gyrus, they may lose the ability to recognize faces. But if there's an abnormal activity in the fusiform gyrus, they may hallucinate faces. And this is exactly what you find in some of these people. There's an area in the anterior part of this gyrus where... Então, o Oliver Sacks, ele fez justamente isso que o Evandro sugeriu. Ele começa, porque a palestra é um pouco longa, tem 20 minutos, mas ele faz um... Mas já foi, Zé, esse era o áudio. Tá bom. Ele faz um estado da arte sobre as alucinações, como nós não entendemos sobre as alucinações, para poder questionar, e no final ele dá um desabafo dele como psiquiatra, né, que as pessoas têm vergonha de falar que tem alucinações, justamente por uma prescrição errada de um outro medicamento, enfim, e por conta da família também, né, ele fala isso. Então a gente tem tipos de padrões, né, na síndrome de Charles de Bonnet, por exemplo, que estão... Como discriminar esse... Será que isso tem uma relação só com os tipos de estimulação no córtex visual? Então, o que o David Lynch coloca nesse artigo aqui, deixa eu trazer... Só para voltar assim, David... Eu não esqueci o nome, não é... Vou pegar o nome dele aqui. Lynch é o diretor. É Finch, né? Finch, David Finch. Só para colocar aqui essa relação com os lobos temporais. O que está acontecendo aqui? Uma coisa que achei interessante ele falando é o fato de que você primeiro forma padrões e depois forma uma imagem. Exato. Justificaria, por exemplo, o reflexo. Você não vê uma coisa vindo e de repente você tira, simplesmente percebeu que você não formou aquela imagem. Se você seguisse essa linha da formação de padrões do reflexo, uma coisa que não tem uma imagem totalmente formada, talvez pudesse, vamos dizer assim, expandir isso para padrões já formados. Então, seria uma linha para aquilo que a Maria estava pedindo. Entendi. Não sei que reflexo? Como assim? Reflexo, você é uma atitude muito rápida. Desse jeito, reflexo. Reflexo corporal. Reflexo corporal baseado em algo que você percebeu, mas você não viu, né? Você viu um padrão vindo na sua direção. Sim. Se você comprova que isso existe uma parte neural que reconhece esses padrões de forma independente de quem é o indivíduo, com maior ou menor intensidade, talvez fosse um caminho para comprovar aquilo que você estava querendo. Mas esses padrões. A gente tem esses estudos, com certeza. Talvez fosse um caminho para expandir e chegar até os padrões visuais e criacionais. Sim, na verdade, esse estudo do Fitch, ele comprova, a amostra desse estudo em específico é pequena, são 6 indivíduos, mas a gente sabe que isso vem sendo relatado há praticamente 200 anos. Então, a gente sabe que isso não é esse tipo de padrão de alucinação não é característico de um momento cultural, um recorte étnico-cultural que eventualmente tenha sido feito hoje. Porque os padrões se mantêm desde os primeiros registros durante Até fiquei curiosa, porque foi durante a tese de doutorado do Purkinje, um negócio muito louco. Então, tem esse caráter
universal, né? Uma resposta que tem um forte enraizamento biológico, o suficiente para sobrepassar os tempos históricos, culturais e os recortes étnicos, etc., que poderiam ter sido feitos, e esse baixo pool, né, de amostragem aí nesse estudo. Portanto, eu acho que ele já é suficiente para mostrar que existe um padrão. Agora, se esse padrão fenomenológico, perceptual, ele reflete um determinado padrão já reconhecido de organização nas redes neurais, fica a questão. Quer dizer, repara que esse é um outro salto. Quer dizer, na medida você reconhece um padrão fenomenológico perceptual, mas você concluir que isso está impresso como um determinado padrão que nós já reconhecemos nas redes neurais, já é um passo a mais que precisa ser provado, precisa ser comprovado, precisa ser demonstrado. Por que eu estou colocando isso? Porque pode ser que esse sistema esteja revelando um padrão que nós ainda não conhecemos, que o enraizamento é biológico. Eu acho que o estudo, as evidências sugerem fortemente, já que você está vendo uma independência com questões de ordem temporal, cultural, étnica, Então, que é biológico é uma forte sugestão. Agora, que pertença a alguma coisa já conhecida, como me parece foi a sugestão do trabalho que o Luciano usou como principal referência, como referência de base, né, a sugestão que o autor teria feito na discussão do trabalho, de que isso reflete uma organização já conhecida, isso me deixa cabreira. Quer dizer, até que ponto nós já conhecemos nós podemos confiar numa relação de equivalência e de causa e efeito entre aquela organização neurobiológica já destrinchada do ponto de vista da experimentação científica controlada e aquele fenômeno perceptual, aquela experiência perceptual que está sendo ali descrita. Me parece que esse passo pode ser grande demais. Eu tô colocando isso porque a gente vê muita especulação na literatura que são super interessantes, mas infundadas do ponto de vista neurobiológico, que são bons achismos, que inspiram estudos, só pecam por afirmar alguma coisa que não está afirmada ainda cientificamente. Só isso. A gente tem que ter esse cuidado, porque nós estamos o tempo todo no laboratório. Esses seminários a gente entenda isso como uma oportunidade de treinamento para todos nós. Isso aqui é uma oportunidade de treinamento para a gente. Como nós somos um laboratório completamente interfacial, a gente pode se ver e nós pertencemos a diversos campos de conhecimento diferentes, nós podemos nos ver tentados, muitos de nós, a tirar conclusões sobre bases, sobretudo bases científicas, que geralmente são mais áridas, são mais impenetráveis, são mais herméticas para as outras áreas. A gente pode tirar conclusões apressadas sobre a opinião e teorias ainda não comprovadas de outros autores. E aí a gente julga aquilo ali já tem uma comprovação científica. Não, aquele autor está especulando ali, naquele próprio artigo ele já se confessa como fazendo uma interpretação especulativa. Ou aquele autor não está especulando, ele está afirmando, mas ele não tem dados suficientes para afirmar. A gente vê isso dentro da ciência a rodo, muito. E aí a gente toma aquilo como verdade, introjeta e já coloca um selo de validação científica para aquilo que a gente está falando no laboratório. Cuidado.
A gente vai aprender como ter cuidado com isso ao longo dessas apresentações de cunho científico. Eu espero a gente consiga trabalhar, isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu não consegui me preparar para ler o artigo científico que o Danilo estaria trazendo em tempo. Então é muito importante, que eu estava sem o artigo, fiz confusão, não sabia que ele ia apresentar exatamente esse artigo hoje. E eu poderia aproveitar a apresentação dele para chamar atenção para coisas que a gente precisa observar quando pega um artigo científico. Né? E isso é uma maneira da gente estar treinando aqui. Mari, eu acho assim absolutamente fundamental, decisivo essa recomendação que você está sublinhando. Me sinto assim muito feliz de estar com esse tipo de orientação e com a sua experiência, que pode nos ajudar, pelo menos a mim, né, a me expressar dessa maneira. O que eu gostaria de comentar sobre o artigo que eu havia sugerido não era propriamente, pelo menos do que eu entendi, do que o Oliver fez. É algo um pouco diferente, porque não é adstrito à psiquiatria. Ou seja, esses fenômenos que estão sendo chamados, e eu estou um pouco chegando aqui, assim, não posso estar dizendo alguma bobagem, vocês me conservam. O que está sendo chamado de alucinações aqui, por exemplo, eu não chamo de alucinações, por exemplo. Eu chamo de estados diferenciados de consciência. Eu acho que a alucinação carrega um peso que mais dificulta do que facilita para mim, dentro do meu universo. Né? Porque quando você diz que é uma alucinação, você a desqualifica como realidade. Né? No momento, por exemplo, que nós estamos com ali o Gabriel trabalhando justamente com uma tecnologia que gera uma imersão em um ambiente que advoga-se ser tão real quanto este real. Ou seja, certamente ele não gostaria que nós chamássemos de alucinação. Ou alucinação coletiva. De produtoras de alucinação. Então, o que eu estou dizendo é justamente o seguinte, do meu ponto de vista, né, da onde eu estou, né, de uma pessoa que vem da parte da estética, da ética, da filosofia, da teoria da comunicação e da cultura, etc. Da teoria social e da filosofia. O que eu entendo, o que me dá vontade de fazer, não sei se eu vou fazer, não sei se tem alguém que queira fazer, porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei se alguém quer fazer comigo, ou eu ajudar alguém. O que me parece é que existem áreas do conhecimento consolidadas que já trabalharam com essa questão desses fenômenos, né, e que aumentam essa sugestão que a Mayra está falando. Ou seja, por exemplo, arquétipos, mandalas, simbolismo geométrico. São áreas muito consolidadas do conhecimento humano que eu não sei se seriam propriamente especulativos, no sentido próprio do termo. Por exemplo, a gente costuma dizer que a Índia tem filosofia, a filosofia hindu. A rigor, a Índia jamais produziu filosofia, porque a filosofia, ela é, assim como Mayra sublinhou, a filosofia ocidental, que é criada no Ocidente, é um pensamento especulativo. O pensamento oriental, esse Oriente que a gente produziu, na verdade ele é completamente experimental. Ele não tem nada de especulativo. Ou seja, você identificou um estado mental, por exemplo, você identificou um padrão respiratório que sustenta esse estado mental, e você, através de mudanças do padrão respiratório, você induz mudanças, isso feito através de milhares de anos, de uma maneira absolutamente experimental. Então, me parece que nós temos muito conhecimento em várias áreas
que poderiam ser colocados à tona para nos proteger e delimitar melhor essa área onde a gente pode fazer essa investigação científica, laboratorial, que vocês sabem fazer isso e que eu sou apenas um aprendiz. Mas, eu sugeriria pensar sobre o uso dessa palavra alucinação, porque não me parece que nós estamos lidando com alucinações. Nós estamos lidando com percepções em relação ao qual nós temos sido cegos por um problema epistemológico, que gerou teorias, que gerou metodologias e que gerou vivências sustentadas respiratoriamente. Tanto que, por exemplo, quando você faz exercícios respiratórios próprios, você muda o estado de consciência do sujeito. Então, é o estado de consciência da realidade que o sujeito está vivendo. Então, isso é completamente experimental. Há uma quantidade enorme, por exemplo, de estudos na área de meditação, por exemplo, de relação entre por exemplo, a Escola de Medicina de São Paulo, né? Já mandaram dezenas de especialistas, por exemplo, do Tibete, né? Do Tibete para Dharamsala, por exemplo, para vários outros lugares, onde justamente tem resultado em estudos científicos experimentais dessa correlação. Em suma, o que eu sugiro é o seguinte, isso é para mim, existem, para a gente saber o que a gente não sabe, eu acho que seria muito interessante a gente explicitar o que a gente sabe, de maneira que aquelas pessoas que potencialmente pudessem se tornar adversários dos laboratórios, pudessem reconhecer no laboratório o lugar onde eles podem vir, ouvir ou interagir para fortalecer o argumento. Bom. Muito bom. Só voltando a essa questão das alucinações visuais, esse tipo de... Então, agora eu não quero usar nenhuma palavra alucinação. Não, pode continuar dentro do contexto. Essas imagens que elas são vistas na síndrome de Charles-Bonnet, elas têm uma ligação direta. Assim, tem tipos e tipos de alucinações visuais, e me parece que algumas, de qualquer forma, por exemplo, eu quando eu li esse artigo, eu não tinha noção, né, na minha ingenuidade, que era tão difícil se estudar a alucinação, né? Ou essas imagens não convencionais que são estimuladas pelo córtex visual, que é responsável pela visão, essas regiões coloridas que vocês estão vendo aí. E algumas, elas são mais relacionadas com o nervo óptico e outras não, né? Por exemplo, o LSD ela não tem as imagens que são vistas no LSD, elas não parecem ter uma ligação propriamente relacionada com o nervo óptico, assim como os outros tipos de substâncias, como a psicolobina e o peyote. Já no caso dessa síndrome do Charles-Bonnet, o que tudo indica tem. E o que o laboratório do Fint fez foi o seguinte: com essas imagens que elas são induzidas por flashes, ele descobriu uma relação entre a frequência dos flashes que induzem essa letra A que vocês estão vendo aqui é uma sequência de frames, né, que esses frames eles têm uma intensidade que é mostrada por essa linha vertical e a frequência que qual linha vertical? Essa linha vertical aqui, tá vendo? Na vertical a intensidade luminosa e na horizontal aqui seria a frequência, tempo, né? Que o intervalo entre tempos determina uma frequência. Né? O inverso do intervalo é a frequência. Então a gente vê que varia da primeira linha para a segunda linha, varia a frequência e mantém-se a intensidade luminosa, você vê pela altura das barras, né? Sim. E na última linha, na terceira, a gente vê que varia a intensidade luminosa em relação à primeira linha, que é a condição indutora de alucinação visual, e a frequência se mantém a mesma. Então, numa você controla a frequência, mantém a frequência fixa, na outra você controla a luminância, mantém a luminância fixa,
portanto você varia a frequência em B, em C, controlando a frequência, você varia a luminância. Então são situações que tiram o indivíduo das condições que empiricamente foram delimitadas, determinadas como ótimas para induzir a alucinação. E quando você tem os dois componentes juntos, o B e o C, você tem essa figura superior A, né? Com esses dois componentes do índice de luminância, que seria uma amplitude, né, do estímulo visual. Com essa frequência, você começaria a induzir essas informações visuais. É interessante que quando você vê essa questão do sistema visual, essa terceira imagem da frequência do controle, ela não... O que o cientista supôs, né, o Lynch supôs, é que nem o estado B, nem o estado C acarretaria nenhuma espécie de região visual que não fosse o lobo occipital visual primário, que são justamente onde se formam as primeiras as identificações visuais, como se chama dos engramas, né, que seriam as pontas, os princípios de formas geométricas. Então, o que se observa nos experimentos controle, no B e C, é que, na verdade, o que você dispara é um foco aqui na região visual. Você pode indicar aí, porque eu sou leigo. Eu não estou entendendo por que eu estou mexendo no mouse aqui. Não, porque você está... Mas essa região aqui, V1, os estímulos controles, eles circundam essa região. No laranja ou amarelo? O laranja ou o amarelo. O V2, na verdade, isso é tratado muitas vezes como um sistema hierárquico visual, e a gente às vezes questiona, né, se existe realmente essa questão da hierarquia ou não. Mas o que o pessoal que estuda o sistema visual supõe é que a formação das imagens, elas vêm aqui da retina, passam por uma região importante que é o tálamo. Aqui ele coloca uma região específica que é o núcleo geniculado lateral. Esse tálamo, ele parece ser uma espécie de antena parabólica. Eu gosto dessa o tálamo, ele funciona meio como que um selecionador de informações, não só visuais, mas também como... Eu imagino um servidor. Mas um servidor. O tálamo é uma estação... O tálamo é uma estação intermediária de processamento das aferências sensoriais especiais, com exceção do olfato. Todas as outras aferências sensoriais, elas passam por núcleos específicos, especializados no tálamo. E isso acontece para a visão. Toda vez que você passa uma informação para um outro conjunto, corpo, dendritos e de um neuronal, né, que você passa isso para um outro conjunto neuronal, passa de um neurônio para o outro, você tem a oportunidade de modificar aqueles sinais que estão ali. Então, essas estações são estações de tratamento dos sinais. São estações em que você modula a natureza desses sinais, mantendo um comprometimento com aquilo que está chegando de outras instâncias, mas sempre modificando. O que sai dali é sempre uma modificação sobre o tema. Então, essa é uma estação que transmite da retina para o córtex. Essa mancha escura que sai do tálamo até lá atrás... Seria a radiação óptica, seria o trato genículo estriatal. Quer dizer, vai do corpo geniculado lateral, que é um subsetor do tálamo. O tálamo, na verdade, é um complexo de núcleos, então o núcleo genículo lateral, o núcleo geniculado lateral é o núcleo que se incumbe de receber esse aporte de sinais da retina. E esses neurônios que moram no núcleo geniculado lateral, eles emitem axônios que vão até o córtex visual dito primário, que é aquela área em amarelinho, bem no polo posterior, no polo occipital, né? Que está ali delimitado em amarelinho. A área V2 já é uma área um pouco mais
ela é comprometida, ela é mais periférica e comprometida com a extração de informações que derivam das informações que V1 conseguiu extrair. E por aí vai, V2, V3, V5, né? E aí você vai acompanhando aquele quadro ali, aquela pintura, né? Depois do V3 você faz um caminho duplo, onde depois V1, V2, V3, então você faz um caminho duplo assim. A parte das vias dorsais, onde você termina no V5, que está relacionado com a percepção do movimento, e a outra via ventral, que é o V4, onde você estaria relacionado com a percepção do corpo. Né? Então essas vias elas se sobrepõem de forma paralela e você experiencia o mundo com o movimento do corpo. A ventral, ela adentra inclusive pelo temporal, né? Ela envolve áreas no lobo temporal e também algumas áreas de lobo parietal para extrair informações de forma, né, Danilo? Sim. De forma e a distribuição extração de figuras a partir do que você determina seria um fundo. E a localização relativa dessas figuras entre elas. E as vias de processamento dorsal extraem informações de movimento. Então, com esses experimentos sobre essa variação de frames, o Lynch percebeu o seguinte, que nessa situação 3, onde você tem a frequência controle, o que ele não esperava encontrar é que o tálamo ele começou a ter uma atividade diferente quando ele estimulava a pessoa só com um tipo de frequência, mas não com a luminância suficiente para disparar a alucinação. Então ele começa a se questionar se tem uma relação do tálamo com o córtex visual, se existe uma relação entre essa rede tálamo-cortical, né, principalmente com as regiões visuais que ficam na parte posterior. E ele começa a fazer uma série de experimentos com a ressonância magnética e o eletroencefalograma, né? Faz essa comparação com a ressonância magnética, tentando explorar mais as regiões espaciais, e o eletroencefalograma que tenta focar mais as questões temporais dos eventos. E aí ele finaliza com um modelo hipotético, que aí eu acho que é isso que é o mais interessante questionar, que é esse modelo hipotético aqui. Mas ele deixa claro também que o modelo é hipotético. Então, do ponto de vista se o indivíduo está percebendo nenhum estímulo, esse tipo de percepção visual diferenciada, como na síndrome de Bonnet, ou estimulação visual, como ele faz com os óculos, com os frames, nessa situação de cima que você estaria vendo um evento convencional, sem como a gente está acontecendo aqui. Então você tem toda... Você supõe. Oi? Pelo menos você supõe. E o que é a literatura que é. Então, esses quadradinhos aqui... Pode ter alguém olhando você de uma outra maneira. Com certeza. Esse quadradinho aqui, ele está dividido em tálamo. Então, toda aquela informação que a gente viu no nervo está sendo dividida aqui nessas duas estruturas do tálamo, que são o núcleo genicular lateral e o terminal. Do tálamo, a gente tem todas as fibras que partem desse trato óptico. Entre esses três primeiros quadrados cinzas, né, estão simbolizando a parte do lobo occipital, que é formada a imagem. Aqueles dois quadrados do meio também, o lobo occipital, só que mais afastados. E as últimas conexões que estão relacionadas com a parte parietal, com outros tipos associativos, e aí ele já supõe ser as alucinações mais complexas, como formas humanas estariam relacionadas com essa região. Aí aqui é que é interessante. O que ele acha que, do ponto de vista, quando os frames são muito rápidos, o padrão de luminância do frame é muito alto também, a frequência e a intensidade da iluminação do flash, o que se supõe é que é como que se o córtex ele não é complicado falar isso, como se ele não tivesse a sensibilidade de perceber a informação como um todo. E aí você tem uma resposta fisiológica que inibe o núcleo genicular lateral diretamente para algumas fibras do córtex visual primário, enquanto outro tipo de estimulação, no pulvinar, né, outro tipo de parte do tálamo, ele estimula mais algumas regiões. Né? Não sei como eu explicaria melhor isso, mas
Eu tô tentando que esse esquema aí eu não tinha conseguido chegar até ele antes da apresentação, mas o que ele está explicando aqui é que quando você está nesse modo de estimulação, de frequência de 8 Hz, com aquela luminância alta, né, o modo indutor de alucinação, ele leva os núcleos talâmicos envolvidos com o processamento visual, os neurônios desses núcleos, a mudarem a forma com que eles são ativados. Essa forma, vocês vão ter que acreditar em mim, é uma forma em burst, tá? Em que os disparos desses neurônios, eles são feitos de forma agregada ao longo do tempo. Disparam muitas vezes e em curto intervalo de tempo, alta frequência, depois eles ficam calados, não disparam, depois eles voltam a disparar novamente. A gente chama isso de ativação em burst. Você tem de repente uma salva de potenciais de excitatórios, seguida por períodos de silêncio desses intermediadores. E isso coloca esse importantíssimo intermediário entre a retina e as áreas corticais de processamento desligado, ligando e desligando daquilo que estaria sendo recebido como input visual. Então isso liga e desliga o sistema talâmico. Nessa de ligar e desligar, quem você acaba deixando mais, você diminui as conexões, sobretudo nos períodos em que você está com o tálamo desligado, você diminui a conversação do núcleo geniculado lateral, que no modo tônico estava conversando diretamente com áreas de córtex cerebral, e aumenta a conversa com outro núcleo vizinho dele também no tálamo, que é o pulvinar, e que estabelece uma conexão também com o córtex que tem valores funcionais diferentes. Então você tira a conexão, você interrompe intermitentemente a conexão de um núcleo talâmico importantíssimo como relé visual, né, como estação visual, que é o núcleo geniculado lateral. Tira ele, coloca ele funcionando intermitentemente na relação da cena visual com o córtex. Então essa relação da cena visual com o córtex, ela fica altamente comprometida, porque é um modo de ativação, gente, que não só interrompe o sinal de tempos em tempos, como quando ele está ativado, ele não se ativa de forma afinada com o input externo, com a entrada, com o estímulo físico externo. Ele ativa segundo um próprio padrão que ele autogera. Então, é como se você deixasse o sistema autônomo, funcionando à revelia do que está acontecendo do lado de fora. Então, você tira o núcleo geniculado lateral da função, você desloca ele da função dele como intermediador de correspondências entre o estímulo físico externo e o processamento cortical, e aumenta enormemente a ativação, a atividade de um núcleo que é o pulvinar do tálamo, que trabalha de forma a gerar sentido quando em conversas que ele intermedia entre áreas corticais diferentes. Então o pulvinar do tálamo pode ser aqui, a grosso modo, entendido como estando envolvido em gerar padrões a partir de ativações de áreas corticais que se utilizam do pulvinar como intermediadoras, como estação de processamento intermediário, tá? Então ele passa a entrar em cena, muito mais do que ele entra em cena quando quem está ditando as regras é o núcleo geniculado lateral também do tálamo. Quando o núcleo geniculado lateral do tálamo está em cena, significa que a nossa atividade cortical está predominantemente sendo moldada pelas entradas físicas externas. Quando ele sai de cena e entra em cena o pulvinar sem repressão,
O pulvinar fica reprimido numa situação dessa. Quando ele entra sem repressão, porque o núcleo geniculado lateral está com baixa atividade, não se sabe exatamente como é que estaria sendo feito esse balanço, porque aparentemente não se explicaria por conexões diretas entre o núcleo geniculado lateral e o pulvinar do tálamo, conexões de tipo inibitórias, não seria exatamente por aí. Mas o pulvinar, de alguma forma, ele entra em cena, e quando ele entra em cena, ele promoveria uma conversa entre áreas corticais o tálamo, junto com o córtex, funciona como um sistema gerador de sentido, tá? De padrões. Então, as conexões tálamo-corticais, de um modo geral, elas estão gerando padrões. Quando você está com o pulvinar gerando esses padrões, segundo o modelo elucubrativo de interpretação do Fitch, não é uma comprovação, ele não consegue comprovar isso que ele está dizendo, ele tem indicadores que favorecem essa hipótese, ponto, tá? Então, nessa situação, você teria as alucinações visuais, como, reparem que ele está sugerindo aqui que essas alucinações visuais, elas sejam produções de uma conversa entre áreas corticais e relés talâmicos. Relé é estação de intermediação no jargão da neurobiologia. De forma que prevalecem padrões inventados por essa conversa tálamo-cortical e amortece-se os padrões que estariam sendo extraídos das cenas externas. Tá? Desculpem, porque é realmente complexo, de outra forma eu não conseguiria explicar. E qual o papel que o pulvinar tem em situações não induzidas? Pois é, essa pesquisa eu não pude fazer, eu estou pegando o artigo hoje, meia hora antes dele apresentar. Pessoal, olha o que ele está falando aqui. Fiquei preparada para isso, mas... Ele está falando que no óculos RIF você consegue refazer de uma forma muito mais eficaz o modelo do... Ele tem uma taxa de retorno de 120 Hz, eu posso fazer qualquer imagem, eu posso controlar. Em vez de ser LEDs parados piscando, a gente pode trabalhar com a visão periférica, depois voltar com a visão central e tentar ver se eles conseguem criar essas experiências, ver se eles conseguem induzir isso. Usar como mecanismo, entender quais são os processos que a gente consegue construir isso daí. Aí depois a gente pode fazer a gente pode até mudar desse ambiente de estímulo visual para hiperestimular certas partes mas em alguns momentos entrar dentro de uma outra realidade virtual. De repente ele está dentro de uma imagem, de um cenário, de um espaço, de uma caverna. Pode-se estudar como é que essa realidade virtual, alternando com esse estado de uma outra realidade, né? Uma realidade alucinada, né? Na ausência de uma outra palavra única para isso, como que isso poderia, uma estar interferindo na outra se elas estiverem quase que coexistentes no indivíduo. Se você tivesse o timing entre elas tão pequeno, que o indivíduo tivesse ainda sob a impressão da experiência anterior sobre essa. Agora, deixa eu ser muito chata, gente, são 1h36 e a gente tem o curso começando às 2 horas. Eu vou pedir a vocês para 2 horas a gente está aqui de volta. Então, eu desculpe essa interrupção, é porque eu estou ficando desesperada. Não, mas é o horário. Acho que a gente tem que tomar cuidado também com essa questão do horário. Mas era isso, Se você chega tarde, a gente tem que ver isso daqui.